Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. O presidente Bolsonaro interrompeu a viagem que fazia ao Suriname, ele iria também à Guiana, exatamente em razão do falecimento de sua mãe, não é? Ele interrompeu a viagem, voltou ao Brasil. A mãe de Jair Bolsonaro faleceu, ela estava com 94 anos, estava internada desde segunda-feira. Então Bolsonaro volta, interrompe essa viagem, provavelmente será retomada no outro momento. São países vizinhos, né? Suriname fazendo fronteira com o norte do Brasil, as Guianas também. Então essa viagem deve ser retomada brevemente. Ele foi a Paramaribo, a capital do Suriname. Mas em fevereiro, Bolsonaro tem uma viagem marcada para a Rússia. E é interessante notar a reação de alguns países, inclusive dos Estados Unidos, e também de jornalistas e alguns diplomatas brasileiros, que, de certa maneira, apenas reproduzem o ponto de vista da Casa Branca hoje em relação ao que está acontecendo na fronteira da Rússia com a Ucrânia. Nós falamos disso ontem, a tensão é crescente, já são 170 mil em torno de, né? Esses números são sempre arredondados, é óbvio, mas cerca de 170 mil soldados russos concentrados na fronteira, e equipamentos estão sendo deslocados para a região, inclusive tanques, blindados leves, aeronaves estão à disposição. E hoje, Rússia, China e Irã iniciaram exercícios conjuntos, exercícios militares, que devem se estender por 3 dias. Já estavam previstos, né? Você não tem esse tipo de ideia e executa uma semana depois. É uma preparação longa para que você possa ter participação das Forças Armadas de 3 países, Rússia, China e Irã. Então, isso já estava acertado há tempos. Mas faz aumentar a tensão em relação aos Estados Unidos. É bom lembrar que os 3 países têm hoje diferenças consideráveis com os Estados Unidos. No caso da China, inclusive, 2 pendências que dificilmente serão resolvidas a curto prazo. Não há sinais de que a diplomacia resolverá, que é a questão do Mar do Sul da China. A China simplesmente diz que 85% da área deve ter bandeira chinesa, pertence à China. E Filipinas, Vietnã, Laos, Japão não aceitam isso. As Filipinas, inclusive, levaram essa questão ao Tribunal Internacional, que diz que a China não tem esse direito. E a resposta da China, que vive falando em mundo globalizado, na necessidade de agências multilaterais, porém, quando um tribunal internacional diz que a China está errada, ela simplesmente afirma que o tribunal não tem de se meter nos seus assuntos internos. E há a questão de Taiwan, porque, já dissemos aqui, os Estados Unidos, embora tenha havido o rompimento de um acordo, ele depois foi restabelecido em outros termos. Porque nos anos 50, os Estados Unidos assumiram o compromisso de defenderem militarmente Taiwan em caso de uma ação militar chinesa. O que inclui, é óbvio, é evidente, uma invasão. Depois, quando... naquele momento a China era muito próxima da União Soviética, o Stalin havia colocado cientistas, técnicos militares, generais, economistas, orientando o então novo governo chinês, né? A Revolução na China foi em outubro de 49. E depois da morte do Stalin, houve um distanciamento. Em 56, a própria União Soviética denunciou os crimes de Stalin. As diferenças foram aumentando, o Mao Tse-tung passou a ser visto como um maluco revisionista.
e criminoso, né? E criminoso. Matou dezenas de milhões de chineses com incompetência, gente que morreu de fome, e também com repressão. Aqueles que não se curvavam à chamada Revolução Cultural Maoísta. No final dos anos 60 do século passado, houve um rompimento entre China e União Soviética, com troca de tiros na fronteira. E aí, na lógica da Guerra Fria, o que fizeram os Estados Unidos? Bom, se a China está contra a União Soviética, vamos nos aproximar da China. Vamos trazer a China para a nossa esfera de influência. E foi o que ocorreu com o Nixon, que teve um encontro com o Mao Tse-tung. E depois o Mao morreu, a camarilha dos quatro foi presa, Hua Kofeng que assumiu o poder, Deng Xiaoping foi reabilitado, ele que foi um dos presos pela ditadura maoísta para a reeducação, né? E aí o Jimmy Carter resolve, num novo passo, resolve retirar a garantia dos Estados Unidos de participação em qualquer tensão em relação a Taiwan. Ou seja, uma proteção militar americana deixou de ser uma garantia por decisão do Jimmy Carter, no momento, inclusive, em que Taiwan ia sendo colocado de escanteio e a China ganhando força e poder na diplomacia internacional, com assento no Conselho de Segurança da ONU e poder de veto, né? Junto com a União Soviética, Estados Unidos, França e Inglaterra. E aí, o Congresso americano é que tratou de restabelecer a garantia de que, em caso de invasão, os Estados Unidos entram na parada. Tem a obrigação, por lei, aprovada no Congresso dos Estados Unidos, os Estados Unidos têm a obrigação de defenderem Taiwan. O único presidente que colocou isso na mesa claramente foi o Bush filho, que avisou a China que qualquer ação militar da China contra Taiwan haveria uma resposta. Só que hoje a China está muito mais forte, não só econômica e politicamente, mas também militarmente. Fez exercícios que foram clara provocação a Taiwan no mês passado, com embarcações, com aeronaves. E os militares de Taiwan dizem que hoje a China teria um custo elevado para invadir Taiwan, porque Taiwan é bem armada. Taiwan, sempre lembramos aqui, não é Hong Kong, que a China entra como se fosse um passeio, como entrou, né? E também sempre lembramos que a China rasgou seu acordo com o Reino Unido, de que Hong Kong teria autonomia jurídica, política, econômica, financeira até 2047, ou seja, 50 anos depois da entrega do país pelo Tony Blair, entrega da ilha pelo Tony Blair à China, quando o Reino Unido, pelas mãos de Tony Blair, entregou Hong Kong e a China. E a China rasgou o acordo, já está com sua repressão presente em Hong Kong, fechando jornais, fechando emissoras de televisão de oposição, prendendo aqueles que defendem a democracia na pequena ilha. Taiwan é uma outra história. Taiwan tem armas modernas, tem caças, tem bateria antiaérea com alto poderio, é um centro de produção tecnológico extraordinário. Mas é claro que sua resistência a uma invasão chinesa teria data de validade. Não seria possível defender-se por muitos anos contra uma incursão militar chinesa. E os próprios generais de Taiwan dizem que em 2025 a China já terá condições de uma invasão com custos baixíssimos, custos econômicos e custos em vida. Resta saber qual a posição dos Estados Unidos. Mas aí entra uma outra questão também fundamental, que é a Rússia. Porque, e aliás a imprensa americana, que deixou de fazer jornalismo em grande medida, aqueles veículos mais conhecidos, né? New York Times, Washington Post, NBC, CNN, viraram veículos panfletários e apoiam o Biden, porém em certa medida, porque o Biden não é exatamente o fim da história, ou seja, aquilo que esses grupos
incrustados nessas redações idealizam, mas sim aqueles grupelhos de epígonos do Herbert Marcuse, que hoje estão nas redações e que tomaram de assalto o Partido Democrata e ganham cada vez mais espaço dentro do Partido Democrata. O Biden não é dessa turma, mas fez concessões tremendas, até para que fosse ele o escolhido nas primárias. Inclusive, a indicação de Kamala Harris foi uma concessão do Biden a esses grupos. O Biden é muito confuso, nunca foi um político de ponta, em termos de ideias, em termos de conceitos, em termos de oratória, em termos de coerência com princípios. Ele simplesmente ganhou evidência como senador e principalmente como vice-presidente do Barack Obama. Em 2 mandatos. Então ele ficou 8 anos como vice-presidente. Isso é que deu importância ao Joe Biden. Mas ele nunca foi um político de ponta, um expoente da política americana. E tem cometido deslizes, né? Ele chegou a dizer, por exemplo, que há uma divisão no Ocidente em relação ao que fazer em caso de invasão da Ucrânia. E aí ele afirmou o seguinte: uma pequena incursão russa em território ucraniano nos deixaria sem saber o que fazer, teríamos de discutir. E aí ele percebeu a gafe e corrigiu, não. Mas se a Rússia entrar, haverá aquela linguagem que tornou-se banal, né, no século XXI, que é a história de se entrarem, vão sofrer sanções que nunca imaginaram, que nunca conheceram e tal. E o próprio presidente da Ucrânia tratou de dizer que a Ucrânia não trabalha com a hipótese de minimizar uma pequena incursão. Uma pequena incursão seria uma ação militar contra o seu território. É óbvio. De qualquer maneira, a tensão cresce. A Ucrânia tem recebido equipamento militar moderno dos Estados Unidos e da União Europeia, por intermédio da OTAN, né? Inclusive, a Grã-Bretanha já forneceu equipamentos moderníssimos para a Ucrânia. Mas é claro que a Ucrânia não poderia resistir por muito tempo a uma ação militar séria da Rússia. Se a Rússia de fato entra, e se for essa a ordem do Kremlin, os soldados em poucos dias vão parar em Kiev. A Ucrânia poderia resistir com esse equipamento moderno, poderia tornar mais cara e cruenta e sangrenta a incursão russa, mas não poderia detê-la. Causará baixas, mas dificilmente em menos de uma semana não haveria notícia de que Kiev estava sob controle russo. Mas não parece ser essa a intenção do Putin, de entrar, tomar o país, porque entrar é uma coisa, atacar é uma coisa, outra coisa é ocupar. Ocupar é muito mais caro, muito mais difícil. A resistência cresce, até aqueles que são contrários ao governo ucraniano se mobilizariam pelo princípio da nação sendo atacada, sendo invadida, né? Então mesmo os que são oposição ao governo da Ucrânia não gostariam de ver o seu país sob as botas das tropas russas. O que o Putin quer é receber garantias. É isso que ele quer, várias garantias. Por exemplo, ele quer que equipamentos e soldados da OTAN deixem a Romênia e a Bulgária. É bom lembrar que Romênia e Bulgária faziam parte do Pacto de Varsóvia, o acordo militar comandado, óbvio, pela União Soviética, que tinha Bulgária, Romênia, Alemanha Oriental, Polônia, Tchecoslováquia. E por isso Moscou considera que esses países são esfera de influência. Ainda que tenham diferenças
muitas com Moscou. O que Moscou não admite é que a OTAN esteja presente lá, é que tenha capacidade de instalar bases e dali promover ataques contra interesses russos. Se a Rússia pensa assim em relação à Ucrânia, em relação à Romênia, em relação à Bulgária, que dirá em relação à Ucrânia? A Ucrânia tem uma relação histórica com a Rússia. Como dizíamos aqui recentemente, Kiev é a primeira capital dos Rus, não é? Como eram chamados, o povo russo. E dali começa aquela expansão em direção ao leste e ao que hoje é a grande Rússia, com 17 milhões de quilômetros quadrados, com a parte europeia e a grande parte asiática, indo até a Sibéria, né, oriental. E até ao Ártico, né, chegando até ao Ártico. Esse país que é 2 vezes o tamanho do Brasil. E a primeira capital dos eslavos ali naquela região foi Kiev. E há também, claro, o período em que a Ucrânia ela não estava na órbita da União Soviética, ela fazia parte da União Soviética, era uma das 15 repúblicas. Assim como a Geórgia, onde nasceu Stalin, assim como Lituânia, Estônia, Letônia. Então, para a Rússia, a possibilidade de a Ucrânia entrar para a OTAN, tornar-se membro efetivo da OTAN, é inadmissível, porque seria ter a OTAN às suas portas. E a Rússia tem dito claramente, o Putin várias vezes falou sobre isso, que essa questão é considerada inegociável por Moscou. Moscou não admite que a OTAN esteja às suas portas com bases, com soldados, com armas dentro da Ucrânia. E há também a questão estratégica, né? A Ucrânia é o território por onde passa o escoamento de gás russo que chega à Europa Ocidental. Aliás, a Alemanha tem dito que se a Rússia invadir a Ucrânia, ela irá interromper o projeto russo-germânico para a entrega direta de gás da Rússia para a Alemanha. Isso, claro, o simples anúncio já faz encarecer o preço do gás. Se o projeto é interrompido, imediatamente haveria um salto no preço do gás em toda a Europa Ocidental. E o petróleo? A Rússia é o segundo maior produtor de petróleo do mundo hoje. Só atrás dos Estados Unidos. Estamos falando de produção. Não é quem tem mais reservas, nem quem exporta mais. O maior exportador é a Arábia Saudita. E por isso ela tem aquele peso todo na organização dos países exportadores de petróleo, que é o OPEP. Irã tem muito petróleo, tem reservas tremendas. A Venezuela tem reservas tremendas. Mas os 2 países que mais produzem petróleo hoje são Estados Unidos, inclusive com óleo de xisto, né? Que tem ali a rachadura da rocha, e essa tecnologia fez os Estados Unidos dependerem muito menos de petróleo importado. Mesmo assim, os Estados Unidos importam cerca de 6 milhões de barris por dia. Da Rússia, só 200 mil. Então não haveria um impacto. Se houver sanções contra o setor de gás e petróleo da Rússia, não haveria um problema imediato para o abastecimento do mercado dos Estados Unidos. Mas é óbvio que haveria o encarecimento do barril do petróleo, que pode facilmente saltar para $100 o barril. E aí, o encarecimento é global, porque esse mercado, o mercado de commodities em geral, mas particularmente do petróleo, ele tem um preço internacional, com diferenças do tipo de petróleo. Do Mar do Norte, né, o tipo Brent, o petróleo do Texas. Então, o petróleo que hoje começa a ser extraído na Patagônia, pela Argentina, você tem os diversos tipos, da Noruega, ali do Mar do Norte, na Europa. Mas o preço internacional tem diferenças pequenas de um tipo de petróleo para outro. E haveria um encarecimento imediato.
Ironicamente, isso seria interessante para o Putin. Ainda que ele tenha de passar uns meses, ou até 2 anos, com o mercado restrito por sanções, ele verá o encarecimento de um produto que a Rússia pode entregar, inclusive para a China, que não vai deixar de comprar petróleo da Rússia. E a China, embora produza petróleo, ela depende de importações do Irã, da Venezuela, da Rússia. E o gás. E a Europa, e ainda mais no caso da Alemanha, que resolveu lançar fora as usinas nucleares, ou ela usa carvão, ou ela vai depender cada vez mais do gás entregue pela Rússia. Então há muita coisa em jogo. Muita coisa em jogo. E o Biden não parece muito preparado para lidar com essas muitas coisas. E aí entra a viagem do Bolsonaro. Algumas pessoas exageram, né? Então, alguns analistas chegam a dizer o seguinte: o Bolsonaro pode fazer aumentar a tensão entre Rússia e Estados Unidos. Que bobagem é essa? Que bobagem é essa? Qual a relevância da política externa brasileira para deixar mais ou menos tensa a relação entre Moscou e Washington? Entre Putin e Biden. Então é claro que os Estados Unidos querem é consenso naquilo que eles consideram sua área de influência, informalmente, ninguém fala isso abertamente. Mas se até a Europa Ocidental é vista como área de influência para os estrategistas do Departamento de Estado, do Departamento de Defesa, da CIA, das Forças Armadas, ou seja, não é só o Departamento de Defesa em si, como a estrutura burocrática das Forças Armadas, mas dentro das Forças Armadas, nas doutrinas predominantes nas Forças Armadas dos Estados Unidos, até a Europa Ocidental é vista como área de influência. O Japão, a Coreia do Sul. E é óbvio, grande parte da América Latina. Porque alguns países não têm relevância até para que sejam considerados. O Brasil tem. O Brasil tem relevância pelo tamanho, pela importância de sua economia, pelo tamanho de sua população, pela influência que o país pode irradiar no subcontinente sul-americano e até, em certa medida, na América Central. Mas o Brasil é visto como área de influência pelos Estados Unidos. Isso desde o Roosevelt, tio, o Theodore Roosevelt, não é o Franklin Delano Roosevelt, mas o Theodore Roosevelt, no começo do século XX, essa visão era clara. A área de influência. E olha que ali os Estados Unidos não eram nem de longe a potência que emerge da Segunda Guerra Mundial. Já chegou a Segunda Guerra como potência industrial, sem dúvida, numa crise, aquela crise que atingiu grande parte do mundo no final dos anos 20 e atravessou os anos 30, mas uma potência. E emerge da Segunda Guerra Mundial como, indiscutivelmente, a principal potência global, superando o Império Britânico. E é quando nasce a Guerra Fria, os embates entre Estados Unidos e União Soviética. Então, a importância para os Estados Unidos não está na política externa brasileira, que posição o Brasil adotará, se o Bolsonaro dirá isso ou aquilo, mas simplesmente eles querem consenso. O que eles consideram área de influência, eles querem ali um discurso uníssono, apoiando a posição dos Estados Unidos em relação à crise entre Rússia e Ucrânia. Só que, por outro lado, o Brasil faz parte dessa associação que funciona muito mal, por sinal, denominada BRICS. Ou seja, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, o Brasil faz parte de um bloco do qual
a Rússia também faz parte. Repito que é um bloco que funciona mal. Há uma dominação chinesa em razão de seu poderio econômico e financeiro. A Rússia não está sob esse domínio exatamente por sua força militar. Então a Rússia é vista pela China não como um país a ser sujeitado, mas um aliado importante, porque a Rússia é uma superpotência nuclear. Embora a China tenha um investimento cada vez mais pesado e eficiente nas Forças Armadas, ela não tem o poderio nuclear russo. Nem de longe ainda. Terá, mas não tem ainda. A Rússia tem bombas de hidrogênio, Rússia e Estados Unidos. Aquilo que faz da bomba atômica um mero estopim. O estopim, como o TNT para a bomba atômica é o estopim ali da bomba de hidrogênio. Então, a Rússia é vista como aliada. E olha que há diferenças históricas, ressentimentos, desconfianças entre Moscou e Pequim. Mas, interessante que, exatamente depois do colapso da União Soviética e das grandes mudanças engendradas pelo Deng Xiaoping no final dos anos 70, início dos anos 80, e as mudanças que ocorreram na economia chinesa, os dois se aproximaram. A China mudou economicamente, mas continua sendo uma ditadura que mata, que persegue, que prende, que censura, que tortura e que inclusive é acusada de praticar genocídio contra os uigures. É um Estado totalitário. E a tecnologia destes dias fazem da China um exemplo inaudito de totalitarismo. Nem a União Soviética, sob Stalin, que também perseguia, matava, promovia julgamentos falsos, julgamentos cujo resultado já estava determinado, eram apenas para levar as pessoas a uma execução com cara de formalidade legal. Stalin perseguia, prendia, matava, torturava. Foi o grande responsável, aliás, pela morte de milhões de ucranianos, de fome. Mas o totalitarismo chinês, ele é muito mais poderoso porque ele tem hoje uma tecnologia que obviamente não existia nos tempos de Stalin ou nos tempos do Mao Tse-tung na sua famigerada Revolução Cultural. E a Rússia hoje não é um Estado totalitário, é uma autocracia. Há uma espécie de consenso em elites políticas e econômicas da Rússia e também em grande parte da sociedade de que a chamada democracia liberal, modelo ocidental, não funciona na Rússia. Porque nada tem a ver com a história do país. A Rússia teve 2 momentos ali de liberdade em que a situação fez com que a liberdade fosse acompanhada do caos. Foi no período Kerensky, o período entre a Revolução de Fevereiro, que derruba o czarismo, e a Revolução de Outubro, pelo calendário juliano, né? Novembro, o calendário gregoriano, a Revolução que levou Lenin e os bolcheviques ao poder. E o outro período de liberdade, mas também com a situação muito caótica, caótica, né? Se é caótica não tem de ser muito ou pouco, caótica é. Com o Boris Yeltsin. Houve inclusive aquela tentativa de golpe contra o Gorbachev, e aquilo dá evidência ao Yeltsin que, como prefeito de Moscou, enfrenta na capital russa aquele avanço de tanques da KGB, porque a KGB ela tinha equipamento militar como uma 4ª força. Mas depois veio um período caótico, em que o Yeltsin favoreceu seus amigos, que se tornaram bilionários. Quem era próximo do Yeltsin tornou-se favorito do Kremlin no período de mudança de economia. A Rússia agora é capitalista, mas como virar capitalista sem capital? Era preciso capital externo.
E houve também uma privatização daquela grande máquina econômica estatal. E aí, aqueles que eram próximos de quem estava no poder foram favorecidos. E quem muda isso consideravelmente, é o Putin. Tanto que o Berezovsky, amicíssimo do Yeltsin, ele depois sofre a perseguição do Putin. Companhias de petróleo, né, que tinham dono, e de repente o Putin chegou e falou: esse grupo que controla essa empresa cometeu corrupção, a empresa está reestatizada e eles estão presos. Então, ele, de certa maneira, desmontou grande parte daquela oligarquia ligada ao Yeltsin. Mas esses dois períodos, essas duas experiências de liberdade, elas não foram positivas na Rússia, porque as circunstâncias não eram favoráveis, né? É bom lembrar que Kerensky ainda está acontecendo na Primeira Guerra Mundial. Soldados russos morrendo, a indústria quebrada, tendo de fabricar só para os militares, alimentos indo para os soldados, soldados abandonando o front, a sociedade civil esgotada pela guerra e pela fome. Então aquele período Kerensky, ele era inevitavelmente, como foi, caótico. E no caso do Yeltsin, até pelos problemas pessoais do Yeltsin, tinha muita dificuldade de governar seriamente. E aí a nomenclatura faz o até então desconhecido ex-agente da KGB, Vladimir Putin, descer de paraquedas no Kremlin. Ele que havia trabalhado na administração local de São Petersburgo como agente da KGB, antes trabalhou na Alemanha, em Dresden, né? Então, os russos admitem a autocracia muitas vezes como algo necessário. Há dissidências, há oposição, mas não parece capaz de fato de balançar o poder do Putin. A Índia também faz parte dos BRICS, mas uma Índia que tem muito mais problemas do que pontos de convergência com a China. Há tiroteios na fronteira entre os dois países. E a Índia, a China sempre olha com desconfiança, é uma população quase do tamanho da China e que vai superar a da China. A China tem 1 bilhão e 400 milhões, a Índia tem 1 bilhão e 300, e sem controle de natalidade, vai superar a China em população. É um parque de produção tecnológica muito importante, cada vez mais importante, inclusive medicamentos, e tem arma nuclear. Claro, nada que se compare ao poderio da China e muito menos ao poderio da Rússia e dos Estados Unidos, mas tem arma nuclear. A África do Sul, que no período pós-Mandela teve problemas crônicos com corrupção no governo, divisões dentro do Congresso africano, e é uma potência regional, uma potência na África, mas que olha o BRICS como oportunidade econômica e não como um grande xadrez político, que é a visão que a China tem. E o Brasil entra nesse jogo cheio de contradições, né? Ora acenando para a China, ora acenando para os Estados Unidos. E há também a questão da relação pessoal. O Putin já fez alguns elogios ao Bolsonaro, então há ali uma certa empatia. Então o Bolsonaro vai fazer essa viagem para buscar o quê? Primeiro, é mais uma oportunidade de pedir investimentos, de dizer, olha, o Brasil é uma grande oportunidade de investimento. Segundo, o Brasil está de olho em tecnologia militar russa, inclusive aviões e baterias de mísseis. Baterias de mísseis, mísseis antiaéreos. O Brasil tem interesse nessa tecnologia russa e transferência de tecnologia, não só a entrega do produto, mas transferência de tecnologia. Então, a princípio, é uma viagem que tem interesses pragmáticos, né? Negócios, tentar atrair investidores russos e, ao mesmo tempo, acenar com a possibilidade de um acordo de transferência de tecnologia militar. Esse é
o mote da viagem do Bolsonaro à Rússia. Mas os caras começam a enxergar possibilidades que são risíveis, né? De que o Bolsonaro possa dizer algo que vai piorar a relação entre Washington e Moscou. É uma falta de senso. Ainda que o Bolsonaro diga lá alguma bobagem, alguma coisa fora de propósito, né? Isso não vai mexer uma palha na relação entre Moscou e Washington. É bom lembrar que o Biden, numa das suas primeiras entrevistas, perguntado, e ali foi pergunta de encomenda, né? Pergunta de encomenda, o que mostra também aí a degradação do jornalismo ocidental, em grande parte do jornalismo ocidental, uma degradação terrível. E aí a pergunta, você considera o Putin um assassino? O cara não jogou essa pergunta ali de bobeira, né? Não foi um nonsense. Aquilo estava encomendado. E aí o Biden não dá muita volta não e já diz que sim. E a resposta do Putin, além de um sorriso enigmático, foi dizer que não ia manter conversas com o Biden nesse nível de jardim da infância. Que só eram possíveis conversações maduras, adultas, né? Sérias. E que essa conversa do Biden era uma conversa de jardim da infância, que ele nem levaria em conta. Era infantil demais. Então, o azedume não vai ser colocado, agravado, atenuado pela visita de um presidente de um país da América do Sul. Inclusive, a conversa com o Putin não deve ser lá muito demorada, né? A ideia é muito mais a aproximação com aqueles que decidirão se de fato haverá transferência de tecnologia militar na área de bateria de mísseis antiaéreos para o Brasil. Investidores que devem ouvir qual é o cenário brasileiro. Olha, no Brasil há tal e tal oportunidade de investimento em tal área, infraestrutura, telecomunicações. Então a ideia é essa, é um mote programático e pragmático. Ou seja, negócios. E, no caso dos militares, o interesse pela tecnologia russa na área de mísseis antiaéreos. Só. Querer que essa viagem ganhe contornos de uma expectativa do que ela pode provocar na relação entre Rússia e Estados Unidos é forçar demais. É forçar demais. É tentar enxergar um eventual problema global numa viagem corriqueira. E que será, na Rússia, vista como viagem corriqueira. É mais um dirigente que vai a Moscou. Como, durante um ano, milhares de diplomatas, chanceleres, primeiros ministros, dezenas de presidentes vão aos Estados Unidos. Dezenas de primeiros ministros, dezenas de presidentes visitam a Casa Branca. E na maioria das vezes nem sai no noticiário, que é um negócio corriqueiro. Noticiário local. Não é dada muita importância, a não ser, vem aí o primeiro-ministro britânico. Ou vem aí o presidente da China. De resto, é colocado ali no pé da página, né? Da mesma maneira, isso não vai provocar impacto na imprensa russa, manchete de capa e tal. Para o Brasil, há a importância de oportunidades de negócios. Querer enxergar nessa visita risco de agravamento de uma crise mundial é muita bobagem. Bruna. Faltam 10 minutos para as 4 horas da tarde. Esse é o Bandeirantes Acontece, aqui na Rádio Bandeirantes. A gente já volta, vamos para o primeiro intervalo do programa. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes Acontece.